Vai que vai. Olá a todos, bem-vindos na terceira, ou segunda oficialmente, né, edição do Pandora Cast. Eu sou a Domi Valanci, tô com o Marcelo Carreira, meu parceiro aqui de bancada, né? E hoje a gente tá recebendo uma artista visual e fotógrafa, Maria Baigur. Muito bom receber você aqui no programa, Maria. Oi, Domi, Marcelo, equipe, obrigada por me receber aqui. Espero que a gente se divirta. Não, no pré a gente já tá se divertindo, né? Verdade. Então, aí a gente tava trocando uma ideia aqui antes de começar o programa e a gente começou a falar como é que a galera começa a fotografar, né? Porque eu entrevisto muitos artistas e tem aquele clássico caso do pintor que fala, nossa, eu pintava muito tal. E eu, antes de ser fotógrafa, efetivamente, no período que eu fui mais fotógrafa, né? Eu sempre tirava foto, então eu tenho aquelas fotos, sei lá, aqueles albinhos da Kodak, né? Que eu tirava umas fotos muito horríveis, sei lá, de flores, sabe assim? Tipo, flores, paisagens e tal. E eu queria saber se vocês eram as crianças também que fotografavam ou que desenhavam também. Engraçado você me apresentar como fotógrafa agora pensando isso, porque eu hesito muito em falar. Eu prefiro falar que eu tenho uma prática fotográfica de longo prazo. Uhum. E que é o meio que eu tenho mais intimidade. Assim, eu fico mais confortável em falar. E, inclusive, a minha relação com a fotografia, ela precede a minha educação formal. Ela vem de um lugar de amor e saudade, assim, porque meu pai era estrangeiro, eu não morava no Brasil e eu passava as férias com ele, então a gente tinha esse hábito do álbum no final das férias. E aí, naqueles últimos dias, a gente ia na loja revelar o filme. E aí ele tinha esse hábito de fazer duas versões. Tinha o bruto, que ficava com ele, e uma parte editada que ele mandava comigo, que era uma grande escola de narrativa, porque, na verdade, era o álbum que a minha mãe ia ver quando eu chegasse, quando eu chegasse em casa. Então, não era exatamente tudo que aconteceu, era o que ele queria que ela soubesse que tinha acontecido. Então, na verdade, E eu fazia o contrário também, né? Eu fotografava a minha vida aqui no Rio e mandava para ele. Então, na verdade, eu estava sempre com saudade de alguém em algum lugar, né? Então, isso foi constituinte de eu perdurar com essa mídia. E eu acho que também, na minha pesquisa, esse olhar de amor, de saudade, talvez até de uma certa melancolia, ele permanece até hoje. Eu acho que eu gosto de manter isso fresco no meu trabalho. E você não tem os negativos disso? Ficaram com seu pai? Eles existem os álbuns, existem agora o bruto junto com o editado. Então, isso é muito divertido de ver e eu mostro. Eu tive a oportunidade de juntar tudo e mostrar para minha filha, assim, devagarzinho, né? Para ela ir também, enfim, tendo familiaridade com essa nossa história pregressa, com a minha história pregressa, né? E Marcelo, como é que você começa a fotografar? Então, acho que eu comecei a fotografar, não vou falar ano, 1980 e alguma coisa. Ai, vou sentar, que vertigem! Mas aí eu ganhei uma câmera, né? Ganhei uma câmera FM2 Nikon e tal. E eu ganhei com duas lentes. Uma lente grande, né? Uma tele e uma lente menor. E eu, para me achar mais importante, só fotografava com a tele. E demorei... E era aquela coisa, né? Eu mesmo aprendendo as coisas de abertura, velocidade, mas não sabia, não tinha onde pesquisar e tal. Foi meio na tentativa e erro. Mas saíram fotos bem estranhas, assim. E eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, assim. Comecei a fotografar e a partir dali virou uma pesquisa, uma busca. E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, aí sim eu fui estudar fotografia e aí de alguma forma fui procurar um pouco mais de narrativa, de ter alguma coisa mais... de ter um assunto para fotografar, uma pesquisa. Mas eu fotografo, acho, desde os 14 anos. Nossa, eu sempre fotografei assim, né? Eu tenho muita foto de viagem, então eu tenho... Sabe aquelas caixas de plástico que vendem para você botar coisa que você vai arquivar? Eu tenho uma caixa inteira
de foto. Aham, E é muito estranho ter parado de ter isso, né? Porque agora é digital. sim. Então eu tenho um HD que eu morro de medo de perder, Esse é um sabe? ponto. Porque eu não tenho tudo revelado, Sim. sabe? E aí eu só fui ter uma FM2 e ter aula muito tempo depois, porque eu comecei a fotografar, porque eu sempre tive um sonho de trabalhar em jornal. Uhum. Nunca trabalhei em jornal na minha vida. Nunca. E aí eu fui direto para online e um jeito de eu conseguir entregar a matéria mais rápido era eu fazendo minhas próprias fotos. Porque senão, as minhas primeiras matérias eram a gente tirar foto com filme, Uhum, eu mandava revelar, aí depois eu tinha que manifestar, alguém escanear pra mim, sabe? E aí você fazia... Então a primeira câmera que apareceu na minha mão, eu comecei a fotografar as minhas matérias, e era até um lance que eu vendia como diferencial. Eu falava, olha, eu escrevo e fotografo, Uhum. sabe? E... Artista antigo, né? Canta, dança e sapateia. Exatamente. E aí, né, isso era outra pergunta que eu ia falar pra vocês, que era, qual foi a primeira câmera horrível que vocês tiveram? Ou qual câmera horrível vocês tiveram? Porque a minha primeira câmera, ela tinha uma resolução nenhuma. E depois, uma câmera que eu fiquei anos trabalhando com ela, profissionalmente, meus contratantes eram uns loucos, era de disquete. Yeah. Então, eu tirava, sei lá, 10 fotos, uma resolução fraca, trocava. Então, eu andava com uma mochila com caixas de disquete. Eu tinha, assim, uma toneladas de disquete. Você já teve alguma câmera, assim, que foi muito bizarra? Eu acho que eu comecei nessas muito analógicas Olympus de plástico. Vocês lembram? Que ela tinha uma janelinha assim que se abria e fechava e um botão. E só. E só. E era isso. Então, assim, muito treinando o olhar, né? E treinando isso que você falou, né? Do analógico, que você fazia a foto e depois você não tinha o mesmo tempo da reportagem. Sim. Você tinha que esperar. Eu acho isso muito gostoso ainda do analógico. E você falando isso, eu pensei exatamente, eu acho que a maternidade me trouxe esse desejo de voltar para esse lugar do analógico, porque eu vendo os arquivos se avolumando, né, e os anos passando, e como é que você dá conta de imprimir tudo isso, né? Porque, na verdade, ali, no analógico a gente tinha 24, 36... Né, 36 era o maior e era isso, né? E era caro, né? Também não se dava. você fosse ostentar na sua festa de aniversário, você tinha um 2 de 36. Exato. Era tipo assim, máximo da ostentação. Tem 2 de 36 aqui pra gente pegar tudo e aí você vê, né? Aí, não sei, uma saída fotográfica, sei lá, 1000 fotos. Caramba, haja nuvem, haja arquivo. Como que a gente vai dar conta de mais espaço de tudo isso, sabe? Eu acho que eu tenho pensado muito isso. E eu tive Coolpix, se vocês lembram, né? Coolpix. Só falta você dizer que você fez um ensaio da Deplar. Aí ia estar muito... Lembra que a Deplar tinha um ensaio que eles montavam a menina? Tinha. Não, mas eu tive uma amiga na escola que fez e eu olhava aquilo e eu olha isso, eu me lembrei agora. Ela levou as fotos na escola e as fotos eram coloridas ali e terminavam num PB. E eram, tipo assim, 2, 3 PBs. Belíssimas. Fotos em Copacabana, na praia de Copacabana, juntando tudo, né? Eu fiquei... assim, eu me lembro dessas fotos, eu acho que eu ainda quero... Acho que elas aparecem pra mim no meu olhar ainda. Mas fora Coolpix, assim, eu tive uma Lomo também, que acho que foi um momento. Eu tive Lomo. Tive Lomo e todos os seus gadgets e acessórios. Mas engraçado que eu não fiquei muito tempo na Lomo, não sei você, mas eu acho que, sei lá, eu não bati 10 filmes na Lomo. Eu achei muito, muito complexo. E você, Marcelo? Então, eu tive o privilégio de colecionar com câmeras muito boas, assim, porque eu acho que eu nunca trabalhei comercialmente, assim. Então, quando eu podia comprar câmeras, eu comecei a colecionar câmeras. Aí eu comprei câmeras muito boas, assim, Hasselblad. Eu tenho até hoje, né? Hasselblad 503. Bom eu tenho saber, hein, Marcelo? Fica Pentax 67. a dica para pegar emprestado. Exatamente. Eu tenho Leica, ou seja,
médio formato. Então, e também tive essas brincadeiras de câmera de plástico. Eu tive Lomo, LCA, aquela 360, uma que gira, não sei se você conhece. Então, eu brinco muito com essas câmeras de brinquedo, assim, analógicas. E eu não acho que essas câmeras horríveis poderiam ser essas de plástico, mas eu adoro de qualquer maneira. Assim. Polaroid que deu uma voltada, né? Tipo, mais com uma identidade visual mais moderninha. Até eu gosto de Polaroid. Eu tenho bastante fotos de Polaroid. Gosto. Eu gosto. Enfim, eu acho que depois ela escurece ali. Eu acho que não a longo prazo eu não curto muito. Mas eu lembrei de uma coisa interessante sobre essa Coolpix. Eu fiz uma viagem no começo dos anos 2000 também. Quanto tempo faz isso? Parece que foi ontem. Mas fiz uma viagem longa e levei a minha Coolpix e só. E assim, eu passei meses viajando. E na verdade, eu tava muito ali protegida, claro, né? Você sozinha e uma câmera é diferente de você estar sozinha, né? E aí isso justificava muito a minha presença nos lugares e tal, viajando. E aí, em determinado momento... E, na verdade, assim, eu tava fazendo foto e não tinha quase foto minha. Eu tava viajando sozinha. E aí, eu conheci uma pessoa e aí a gente foi passar um dia juntos. Em Paris. E aí... E aí ele pegou, ele me vendo fotografando e tal, pegou a câmera, virou e fez uma foto nossa. E isso, assim, foi uma mudança de paradigma pra mim. E aí... Proto-selfie. Exato. A gente não existia. Eu ia pra cabine pra ligar pra minha mãe, pro meu pai. Ia pra... Como se chamava? Lan House. Lan House. Pra entrar no e-mail e tal, essas coisas. E aquilo ali foi uma mudança de paradigma. E aí as fotos mudaram. A partir desse encontro, as fotos viraram outras fotos. Eu comecei a aparecer fotos ruins. Digo, voltando para esse assunto, mas assim, muito mais sobre tipo, né? Como que você muda seu olhar, né? Como que... enfim, como que era muito mais simples. Era tudo muito mais simples. Eu tenho uma caixa de Polaroids que um dia pode até virar um trabalho, que são as piores fotos. Porque é o seguinte... Amei esse o que acontece? Eu tinha, na própria Hasselblad, você tem um back de Polaroid. Aí, o que o pessoal usava antigamente para você fazer o teste de luz. Perfeito. Antes de botar o back para valer. E eu fazia muita foto de Polaroid, mas era sempre assim, vamos fazer uma foto aqui, Baigu? Aí fazia a foto. A primeira foto saiu subexposta. Vamos fazer uma segunda? E no final a pessoa falava assim, vou ficar com essa. E eu ficava com as piores fotos. Então eu tenho, sei lá, 500 Polaroids das piores fotos, as não escolhidas, as rejeitadas. Vamos fazer esse projeto. Amei. As piores fotos. As fotos rejeitadas. As rejeitadas. Não, então, eu acho que a gente tem uma vivência de fotografia muito próxima, não só pela nossa idade, né? Mas também pela nossa geografia do Rio de Janeiro. E, normalmente, quem estuda fotografia no Rio tem os lugares clichês que os professores indicam para você fotografar. Por exemplo, ir para Paquetá, ir no cemitério São João Batista, ir na Feira de São Cristóvão. Quais são os lugares clichês do Rio de Janeiro que vocês já fotografaram? Não, mas eu tenho uma pergunta pro Marcelo. De onde você é, Marcelo? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Mas eu sou limpinho, tomo 2 banhos por dia. Mas eu gosto. Nós gostamos de São Paulo. Sim, eu gosto de São Paulo por 4 dias. nós nos divertimos em São Paulo. Sim. Não, eu sou baiana. Também eu não sou do Rio, legal. Né? E isso, meu pai era estrangeiro. Então, eu acho que eu guardo esse olhar ainda de olhar para o Rio e falar que cidade impossível, né? Não sei se, Marcelo, você tem isso também. Sim, mas você disfarça muito melhor que eu. Seu sotaque. Pronto. A Maria não... Enfim, eu cresci no Rio, né? Fiquei
nessas idas e vindas de Buenos Aires e enquanto meu pai estava na Bahia também. Mas o meu pai, sempre quando ele vinha aqui, eu tô falando muito dele. Foi aniversário dele recentemente. Ele olhava e falava isso, cara, essa montanha, esse verde, esse mar. E eu me lembro que a gente andava assim no calçadão. E aí, quando você vira e você vê os dois irmãos, aquilo ali é muito impressionante. Até hoje, quando eu viro, eu falo, caramba, sabe? Que privilégio. Eu também tenho essas sensações. Não é? E o clichê, assim, pra mim é Pedra do Arpoador, é o pôr do sol. Tem muita gente que critica, mas eu acho muito bonito a galera aplaudindo o pôr do sol, assim, eu real, gosto. eu acho muito bonito, gosto. assim. Já estive lá, muito, aplaudindo ali. Mas até esses outros lugares, assim, né, que é meio assim, né, onde é que você vai resolver o seu ensaio. Então, em um lugar que você pode fazer 1000 fotos e tal. Eu acho que até a parte que não é de natureza da cidade, sei lá, o Jardim Botânico, tem o construído, que também é muito interessante, como a Feira de São Cristóvão, sei lá, Mercadão de Madureira. Claro. Sabe? Eu acho essas diferentes faces do carioca, esses diferentes horizontes, assim, são super inspiradores. Eu acho que enquanto pisciana, eu busquei muito esse horizonte também do Arpoador. É o meu lugar no Rio de Janeiro, assim, das minhas fotos mais sofridas e amorosas e clichês e tudo naquele horizonte. Tem muitas fotos lá, mas enfim... Ih, gente, perdi o raciocínio. Não, a gente estava falando de encantamento, né? No Rio de Janeiro e como é que isso também pode virar fotografia. Né? E assim, com o Marcelo, com o nosso olhar estrangeiro, é isso também, assim, eu acho que a minha fotografia é essencialmente urbana, apesar de eu ser maravilhada com essa natureza que a gente tem, né, aqui, assim, todo dia agradecida de acordar e olhar para uma montanha, né, esse ser sagrado. Eu acho que eu fui para uma fotografia muito urbana desde o começo. Essas fotografias não estão muito na minha trajetória. Eu acho que é muito mais de vivência. E tem uma coisa também da natureza que eu acho que eu sinto a minha insignificância cósmica. Uau! Não é assim, o que eu vou fotografar? Eu fui para o Pará, lá num barco no Rio Amazonas, assim... Eu me senti muito, muito humilde. Levei um trambolho de câmera, não fotografei nada. Porque eu achei muito mais interessante viver, né? Enfim, as coisas acabaram saem no trabalho, né? Sim. Em outras fotos que a gente vai fazer, outros trabalhos, aquilo ali entrou em mim, aquelas imagens e tal. Mas, de fato, eu acho que a natureza me deixa muito nesse lugar do tipo... Talvez não é o meu tema, de fato, mas, assim, acho que eu prefiro guardar isso não só no meu olho ou num arquivo, eu prefiro guardar isso vivência, né? No meu corpo. Eu acho que o Rio tem essa coisa desse contato com a natureza, né? Você vai e faz aquelas fotos clichês do pôr do sol, aquelas cores cansadas, assim, mais do que um lugar, essa coisa assim mais cansada. Mas você sentar ali no Arpoador e ter aquele momento né, aquele sentimento oceânico de pertencer, de ver um horizonte, aquilo ali te inspira até a viver mais, né? E eu nem sabia Perfeito. Que o cemitério São João Batista era um clichê. Mas saídas fotográficas do Ateliê da Imagem. A minha irmã fez curso Ateliê da Imagem, eu fiz curso. Muita gente, né, passou pelo Ateliê da Imagem. Eu passei muitos finais de semana no cemitério São João Batista. Eu sou um especialista. Ia levar cigarro. Eu ia levar cigarro Hollywood no Cazuza. Ia conversar com o seu Nelson Rodrigues. Ia conversar com o seu Tom Jobim. Eu passei, fotografei todas essas, com lomo, duplas exposições. Quero ver essas fotos. Muita coisa ali no São João Batista. Aí
O Tunga também, já estive ali conversando com ele. Olha só. Ou seja, é um espetáculo, mas eu nem sabia que era... Mas o Marcelo... Um grande encontro no São João Batista. Vou fazer a crítica, né? O Marcelo, eu acho que ele esconde um pouco o lado artista dele. Sim. Ele rejeita ou ele tem medo de assumir Marcelo, também. vamos sair do armário. Vamos sair do armário da fotografia, né? Não, e você falando da sua viagem do Pará, me veio muito... o Turista Acidental, do Mário de Andrade, que ele vai, né, pra Amazonas, Pará, e não tem câmera. É um livro que tem pouquíssimas imagens, né? E ele vai escrevendo, né? Então, essa coisa assim, da gente viver a experiência, eu penso muito nisso, por causa do show. Sabe? Então, agora eu tô com uma mania assim, tipo, a minha música preferida de um show, eu vou cantar a música inteira, eu não vou filmar. Perfeito. Sabe? É difícil. Eu fico assim, tipo, eu queria tanto, tal. Isso me lembra um texto da Susan Sontag, do sobre fotografia, que é um texto que eu li na faculdade, há muito tempo atrás, tal, que ela falava assim, como é que os alemães e os japoneses, nas férias, eles ficavam fotografando muito como se fosse uma maneira deles não pararem de trabalhar. Exato. E hoje em dia eu já posso aplicar isso a todo mundo, porque a gente faz isso, a gente está o tempo inteiro fotografando ou falando, a gente está o tempo inteiro num fazer e não num apreciar, num contemplar, né? Num contemplar, exato. Eu acabei de ter essa vivência, semana passada foi festa junina da Ava, da minha filha, e eu também ali ela treinou tanto e é tudo tão plástico, é tudo tão fotografável também, né? Sim. Tudo tão fofinho e arredondado e amoroso. Mas eu fiz uma resistência, eu falei, eu vou viver. Eu vou ver a minha filha se apresentando e eu vou aqui... ela vai me olhar sorrindo. Ela não vai olhar pra mim e eu vou estar com uma câmera, sabe? Até porque, enfim, também é isso, né? Tinham outras pessoas ali captando, sabe? Mas eu sabia que alguma coisa ia chegar, né? Do zero, não. Mas eu tive um momento de falar, eu vou ser o pai. Hoje eu não vou fotografar nada. Tem uma coisa também da ordem do feminino, dessa fotografia familiar, né? Esse grupo olhar. Do WhatsApp das avós. Pronto. Que tem que ter sempre alimentado. Perfeito. Eu alimento o grupo das avós. Eu também. Não, eu faço cobertura ao vivo, né? De vários eventos, assim. Não, perfeito. E tomar cuidado, né? Porque eu falo assim, gente, é pro zap de vocês, não é pro Instagram, veja bem. Não bote essas fotos lá Mas as avós adoram. E aí elas fazem agora montagem. Eu mandei uma foto e que fofa. A avó me mandou com uma fogueirinha de São João, umas bandeirinhas. Eu falei, deixa ela. Deixa ela se divertir, tá tudo certo. Outra coisa que eu acho legal a gente falar aqui na sua trajetória, né, como artista, é que teve um prêmio no MAN de instalação e você ganhou. Sim. Né? Com uma coisa assim mais escultórica. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, porque eu confesso, quando eu vi, eu falei, nossa, que estranho, a Maria, assim. Que inusitado, Que inusitado, né? Olha, isso foi em 2016, eu acho. 10 anos. Faz 10 anos. Tinha essa... Foi um momento muito rico do Parque Lage. Era Lisete Lanhado, Ulisses Carrilho, Rosa Mello e toda uma geração de artistas, assim. E aí teve essa chamada para na verdade, era uma imersão em instalação e escultura. Uhum. E aí, enfim, passaram ali... Eu me inscrevi e passaram 20 pessoas. Então, a gente passava um mês estudando com diversos, enfim, professores e artistas. E, na verdade, você entrava com um projeto e aí o projeto podia mudar e, no final, algum desses 20 projetos ia ser premiado, né? Ia ganhar. Né? O Reinaldo Royals, que era o nome do prêmio, em parceria com o MAN. E aí, essa história é muito boa, gente. É uma aula um pouco sobre como como eu trabalho, eu acho, né? Que acho que é com um dado de experiência,
e de vivência, assim, e segurança na técnica ou no que eu tô fazendo, e um dado de fé no mistério, assim, sabe? E aí jogo o dado e vê no que dá, sabe? E aí foi isso, eu entrei com um projeto na verdade, a gente tinha que pensar um projeto pro vão do humano, né? E era isso. E aí eu entrei com um projeto de fazer uma câmera escura. Né? Tava ali. Tô no meu elemento. E aí... Mas, na verdade, eu acho que eu tenho muito pensamento fotográfico, né? E eu tenho, na verdade, cada vez fotografado menos e feito esse zoom out, né? Eu acho que vem bastante dessa época. Então, eu fui lá no vão e fiquei ali pensando... E aí eu falei, posso subir no teto? No terraço. E aí, uma questão de segurança, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá. Escada de incêndio, você passa por dentro e tal. Eu acho que eu já fui uma vez. Subi. Tenho fotos incríveis do teto. E ali no teto, eu falei, cara, isso aqui é né? Como que o vão, ele tá lá embaixo, né? Na verdade, mas isso aqui é um volume, isso aqui é um grande retângulo, né? Aterrado aqui na praia. E corri pro ateliê e fiz uma maquete muito simplória. Era uma caixa, assim, de remédio. E eu pendurei enfim, com uma linha. E era uma coisa meio um balanço. E tive que convencer 2 arquitetos amigos meus, o Adriano Carneiro, do Solar, e o Doca, que compõe o Estúdio Chão. Chamei para eles traduzirem isso. Na verdade, eles foram as primeiras pessoas que eu precisei convencer do meu projeto. Que era, eu quero me pendurar no museu, sabe? Eu quero provocar esses ideais modernistas de leveza, de transparência, né? Eu quero que esse museu me sustente, que sustente esse projeto. Enfim, eles assim, olhando, tem certeza? Eu falei, tenho, vamos. A gente não vai ganhar mesmo, vamos fazer e tal. E aí a gente passou tardes lá no ateliê e eles conseguiram um desenho estrutural do museu e desenharam a viga. E aí chegou o momento, e aí, enfim, as aulas iam caminhando e chegou o momento de apresentar o projeto, né? Era uma banca interessantíssima, era Nelson Félix, Marisa Flórido, e, enfim, a Elisete, as pessoas lá do parque. E aí eu apresentei o projeto. E ficou todo mundo em silêncio. Mudo, assim. Não teve... Eu não sabia dizer. Sabe quando você não tem leitura da sala, foi sabe? Muito bom ou muito ruim. Foi exatamente isso que eu falei. Os meninos do lado de fora me esperando. E aí? Falei, cara, não faço a menor ideia. Mas assim, fizemos, foi divertido. E é isso. E isso foi uma quarta-feira. No sábado, eu recebi a mensagem que a gente ganhou. E aí... Foi muito doido, porque eu fiquei feliz por um segundo e depois eu comecei a ficar preocupada porque a gente ia ter que fazer, entendeu? Porque, na verdade, era só um projeto, né? Não basta só planejar, Não basta só... E aí, realizar. pronto, o dado da experiência. E, na verdade, não era só fazer, era fazer e fazer em uma semana, né? Isso foi de um sábado para o sábado. Eu tinha que pendurar uma viga de 1 tonelada por um cabo de aço, na verdade... que ficava pendente do museu. E o diretor, enfim, o curador era Fernando Coqueralli e Fernanda Lopes ali. E a viga subiu na sexta-feira. Foi uma operação, Marcelo. A viga veio de São Paulo, com emoção, e engenheiro civil, e engenheiro calculista, e toda uma operação. O dinheiro do prêmio, eu tive que gastar o dobro. Todas as minhas economias foram. Eu acho que, enfim, foi uma escola também, assim. E aí, a primeira vez que a viga subiu, o Fernando Coqueralli tinha descido para ver, caiu. Uau! Ele só botou a mão no meu ombro e falou, vai dar certo, confia. Aquele jeito, Fernando é a melhor pessoa. E aí, eu sentei no chão, assim, e falei, cara, tá, vai dar certo. Aí a gente consertou o que faltava, a viga subiu e ficou. E foi engraçado, porque eu não tenho fotos minhas. As fotos da viga são da Joana Trabchenko e do Renato Mangolin. Eu tava tão devastada.
Você não conseguiu ter tempo e Não. cabeça. Não, e na verdade é isso, né? Assim, e depois de entregar esse projeto, claro, né? Eu acho que ele tem muito de um pensamento fotográfico, muito, né? Enfim, eu voltei humildemente para fotografia. E a fotografia, ela tem isso na minha vida, né? Ela dá essa linha dos meus dias, assim. Eu faço um grande projeto e tal, isso, uma instalação, uma grande produção e tal. Mas depois, eu acho que a fotografia me dá esse lugar do dia a dia, do ateliê. O que me sustenta realmente, sabe? Acho que foi isso. Mas você tem muito essa coisa no seu trabalho, dessa fotografia expandida, essa coisa da escultura ou de outros pensamentos, assim. Em que momento você começou? Em que trabalho você começou a sair da fotografia e pensar em outras... Eu acho que recentemente eu posso falar da pandemia. Eu acho que, claro, né, é isso. Eu acho que o princípio é sempre esse pensamento fotográfico, né, essa prática fotográfica. Mas eu acho que eu posso falar da pandemia e da maternidade nesse lugar de... eu comecei a ficar um pouco obsessiva em deixar a minha marca analógica no mundo. Sabe, Marcela? Assim, cara, eu não quero mais um tanto de arquivo. Eu quero rasgar papel. Eu quero escrever no papel, sabe? Eu quero imprimir a foto. Eu quero, sabe, ver aquele volume, né, de verdade, não só no arquivo, mas vivendo. Eu acho que foi aí. E aí eu comecei a pensar do que é feita a fotografia, sabe? Aí o zoom out, aí esse campo expandido, sabe? Ela é feita de luz, né, de energia, de água, de papel, por fim, de vidro e madeira. Então, o que faz, né, um pigmento? O que constitui? O que universo, sabe? E eu acho que eu comecei a criar um novo jogo, um novo tabuleiro. E isso é o que tem me interessado desde então, né? Aí, expandindo, claro, como eu disse, eu sempre volto para a fotografia está sempre ali. Mas eu tenho pensado muito nesse campo ampliado, sabe? O que compõe a fotografia, porque também pensa, Marcelo sabe bem esse processo. Eu cliquei, né, ver, e aquilo virou um arquivo, do arquivo eu mandei imprimir, de imprimir foi para a molduraria, da molduraria foi para a exposição ou para o trabalho final, eu fiquei lá atrás. Não é? A minha autoria mesmo, né? E aí tem um certo dado de perda de controle. E aí eu comecei a pegar, na hora da molduraria, voltava para o ateliê. E aí dali eu amarrei, pintei, coloquei, experimentei e experimento até hoje tudo isso. E aí eu volto, na verdade o meu gesto volta para o final. Então eu tô mais próximo de quem vai ver, sabe? Eu acho que o pensamento, ele é um pouco esse. Assim, não sei se deu pra... Não, é legal, né? Essas intervenções que você faz na obra realmente é uma foto diferente. Não é? Essa é uma tentativa, né? Assim, de criar essas novas regras e novos erros. A gente estava falando dos erros, né? Mas tem parte do seu trabalho também essa coisa do registro de pessoas segurando cartazes, ou seja, é um pensamento que não é do momento do pensamento clássico da fotografia, de captar o momento, é uma coisa assim planejada, uma ideia. Então, se você quisesse falar desse trabalho também... Essa série é bem coletiva, né? Apesar de ser partir de uma ideia, de uma fotografia sua, ou esse momento... Não, total. Eu acho que esse momento é um trabalho muito marcante, exatamente porque foi uma série de fotografias que eu não fotografei. E aí, é exatamente isso que o Marcelo tá falando, assim, eu tinha um dado de planejamento ali, mas o começo é o seguinte, enfim, eu medito, meditar é uma coisa que me alinha e me organiza,
E tem uma meditação que conforme você vai respirando, ela vai te guiando e falando. E esse momento, e mais esse momento, e mais esse momento. É presença, né? E é uma coisa que eu busco, assim. De novo, não fotografar e estar presente. Eu tô aqui com vocês, né? Mas eu tô fotografando vocês enquanto enquanto a gente tá aqui. Não, mas enfim, eu fiz uma faixa grande de 3 metros, encomendei, né? Uma faixa de 3 metros de Rafa, aquelas de rua. Uhum. E aí, com os meus companheiros de ateliê, Rafa, Pedro, Clara, a gente saía. E isso era na época da pandemia. E eles estendiam as faixas em lugares diferentes da cidade e eu ia fotografando. Era muito mais era por continuar trabalhando, não era uma série. Uhum. Era só, vamos ver no que vai dar. E aí, eu comecei a achar aquilo muito complicado, porque eu precisava de 2 pessoas e... 3 metros, né? Exato, e era uma coisa que já estava ficando ali e estava começando a pegar mesmo, ninguém queria mais sair muito e tal. E aí eu fiz eu pedi uma pequena, uma que era de 80 centímetros, assim. E aí aconteceu aquele segundo carnaval pandêmico. E na verdade, na minha cabeça, eu ia pegar a faixa e eu ia sair, ia para os blocos e tal, e eu ia, né, ali fotografar ou levantar e ser fotografada e tal. Era o meu plano. E aí, de novo, o plano e tá preparado para o que vem. Peguei Covid. Uau. Não, assim, na semana antes. E aí, na verdade, algumas pessoas... Eu botei à venda no meu Instagram a faixa, né? Eu fiz 100 unidades dessa faixa. E começou a vender, assim, acho que essa semana, assim, vendeu quase tudo. E também eu entreguei para os meus amigos e eu me lembro de eu passei o carnaval deitada, mal, né? Covid, recebendo as fotos. E as fotos começaram e a coisa começou... Rolou uma hashtag e a coisa aconteceu. Aconteceu uma série fotográfica. Viralizou. Pois é, que eu não fotografei. Eu não fiz nenhuma daquelas fotos. Incrível. E isso, assim, fala muito dos nossos tempos, né? Até hoje eu recebo direto. Alguém que tirou. Alguém que tirou e tal, na verdade. Mas teve desse carnaval pandêmico, aquele ano, foi um ano, assim... Que momento. Porque sobrevivemos, incrível, né? Pois é. E também teve isso, assim, né? Eu acho que tava todo mundo muito eufórico de estar na rua, de ter esse segundo carnaval que nos foi proporcionado. É uma surpresa, mas também de muitas perdas, né? Assim, eu acho que foi um momento. E aí ele tinha... Aí o que eu pensei pro final dessa série, porque eu tinha que acabar aquilo, porque eu falei, gente... Aí eu fiz uma exposição desse trabalho. Né, as fotos, algumas eu tinha fotografado com a faixa anterior e depois não. Acho que teve esse pulo que é interessante. E aí eu tinha o final que era na eleição. Eu queria sair com a faixa de 3 metros. E aí, no segundo turno, eu tenho fotos incríveis. E, na verdade, eu consegui o meu objetivo porque eu levei a de 3 metros. Olha, no centro do Rio, as pessoas me ajudaram muito a segurar. E saiu em jornal, saiu em revista, saiu em Instagram. E aí, sim, eu acho que a coisa... E, por fim, foi para posse em Brasília. Uma jornalista, minha amiga Mariana Figueiras, levou a faixa e eu tenho as fotos também na posse. E agora, esse ano, a faixa vai estar aí. Acho que é um bom momento de voltar com esse momento. Esse momento de novo. Esse momento de novo. Maravilhoso. Mas é isso, essa é uma série muito marcante, assim, que eu tive uma aula de generosidade e de confiar e aceitar que eu não tinha controle do que estava acontecendo, sabe? Acho que não, e essa coisa do coletivo também, eu vejo muito assim, né, na sua prática e na sua vivência. O ateliê Cidade Baixa é um point, né, que é muito legal. E você tá lá capitaneando esses artistas e outras ações também. É muito legal. Eu queria que você falasse também um pouco dessa vivência, né, porque são 7? Quantas pessoas estão? Agora somos 7.
Marcelo, você já foi lá? Nunca fui. Tem que ir, convidadíssimo. tem que ir. Eu vou Tem sempre que ir. lá, assim. Às vezes eu dou uma pinta lá, Exatamente. passo a tarde fazendo fofoca. Temos um bom café. É um sobrado no Largo de Santa Rita. Eu chamo de Cidade Profunda. Eu sou muito feliz, eu acho, nesse encontro na minha vida, assim. Eu acho que quando eu tinha ateliê sozinha, eu acho que o Charles foi meu professor, né? Ele falava isso. Você fazer trabalho e mostrar só pra sua mãe, você vai ser um grande artista. Não é? Muito bom isso. É isso, assim. Você tem muito controle, tá tudo muito controlado, né? E você não tem muita comparação. E eu acho que eu brinco com os meus companheiros que a gente é casado no papel, e isso diz muito, assim, a gente tem uma relação de longo prazo. Quando a gente se juntou, a gente entendeu que a gente ia ter que sustentar esse avesso um do outro, né? Porque o ateliê também é um lugar muito íntimo, né? É o lugar do erro. É o lugar que você tá completamente exposto e sensível, né? Assim, tá tudo em processo, né? Então, eu acho que a gente afirma todo dia isso, né? Bom, eu tô aqui, eu conheço você profundamente, eu conheço o seu erro e mesmo assim eu quero estar aqui. Eu quero continuar aqui com você. E tem isso também, às vezes, acho que vocês devem entender, né? Quando a gente entrega um grande trabalho, alguma coisa dá aquela baixa, né? Que você fala, cara... E agora? E agora? Eu não tenho mais nada, né? Terapia, né? Olha, eu não tenho mais nada, eu não sei, estou vazia. E aí eu chego no ateliê... E o Pedro tá pintando, a Clara tá fazendo uma escultura, sabe? O Rafael tá lá, enfim, nas experimentações de performance dele. E aí aquilo fala, não, pera, é importante seguir, sabe? Tem né? Eu acho que tem essa ligação de... É importante continuar fazendo. Mas na Baixa, eu não sei o que vocês fazem na Baixa. Acho que cada um tem uma receita. Qual é a receita de vocês para Baixa? Cara, eu acho que eu me cerco de tantas coisas para fazer, porque eu me interesso por muitas coisas, então eu tô sempre fazendo muitas coisas. E não só relacionadas a trabalho. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram que era um cara fazendo um queijo. Eu falei, cara, é fácil, vou tentar fazer. As 3 primeiras vezes eu errei. Mas depois eu fiz um queijo, eu fiquei brincando. Agora eu trabalho com laticínios também. Adorei. Né? Além de artes visuais. Então eu acho assim que... Artes visuais e laticínios. E laticínios, Não, mas então, eu acho que a minha curiosidade pelo mundo me faz estar sempre com projetos, mesmo que eu não seja, sei lá, a pessoa principal no projeto... Eu tô de alguma forma, então, sei lá, na Arte Rio, os ateliês do centro da cidade estão se unindo para fazer um circuito. Eu já tô lá ajudando e falando e, sei lá, fazer a comunicação, sabe? Eu gosto de tá... Você continua. Pois eu continuo e eu vejo junto, a Domi, né? Lê muito, né? A Domi é uma pessoa que lê muito. Eu acho também esse processo de você colocar mais coisas no armário, né? Depois fica mais fácil de você achar uma coisa nova para você pensar um novo trabalho. Tá preparada. Né? Eu vejo seu Instagram, eu me acho tão caseira. Eu fico cansada. Eu falo, gente, eu tô em casa 3 dias, ela já foi ela foi em 30 lugares. Eu sou uma adolescente hiperativa, né? Então eu tenho muitos interesses e fazendo uma citação, né? Lust for life. Sabe assim, eu tenho tesão de tá nas exposições, de estar andando. Você falou que o Arpoador é o seu lugar. Meu lugar é o centro do Rio, sabe? A minha mãe é uma pessoa muito patricinha, né? Minha mãe é farmete, né? E aí, outro dia eu tive 3 reuniões em Ipanema no mesmo dia, né? Eu agendei para ser todo o meu dia. E eu comecei a andar por Ipanema. E Ipanema é um lugar, assim, que a minha mãe exalta muito, né? Eu fiquei andando e falei, cara, essa arquitetura é tão chata, sabe?
Não tem um buraco. Sabe assim, não tem elementos do meu interesse. Tipo, tudo bem, as lojas são muito bonitas, os restaurantes são muito bonitos, a praia é muito bonita. Mas sabe assim, eu gosto do sinal do tempo na parede. Exato. Eu gosto do adesivo que colaram e arrancaram metade. Então, Sim. a igreja, eu imagino muito assim, quando eu ando aquela igreja da Rodovidor. Eu fico imaginando como é que era tal, porque foi uma igreja que caiu uma bomba nela, numa das revoltas da cidade. Então eu gosto dessa coisa assim de pensar o que aconteceu aqui, como é que era, tal. Não que eu não possa pensar a Garota de Ipanema andando a caminho do mar, né? Mas me deu um estalo, assim, de tipo, cara, como o centro é o meu lugar, como o centro é interessante, como eu amo estar aqui em contato com essa história, sei lá, reimaginando, recriando ela. Ou tal. seja, você não para. Eu não paro, graças a Deus. Que bom. Não, engraçado, né? Eu tava vendo um filme e aí aparece uma carta do Caymmi pro Jorge Amado e ele fala assim, Jorge, hoje eu andei e eu vi contei 15 tons de azul e um Cara, tom de foda. ocre. E aí ele termina falando assim, Jorge, se eu tivesse tempo, eu seria pintor. Eu achei isso Pois é, muito bonito. fantástico. Assim, Eu acho que eu sempre eu tenho esse lugar com a pintura, assim. Eu, diferente de você, eu preciso das pausas, preciso limpar o HD. Eu acho que essa pausa do vazio, né? Aquela coisa do chá, derrama, né? O copo. Ou seja, você precisa estar, de alguma forma, vazio, um silêncio, assim, para as coisas se organizarem, né? Eu também não consigo ter essa intensidade. Eu preciso de uma hora também dar uma respirada. O que você faz no seu vazio, né? Nesse momento de baixo. Então, falando nesse momento, assim, pra gente finalizar, eu queria que vocês contassem 2 momentos pra mim em relação à fotografia. Qual foi o momento, assim, muito fabuloso na fotografia pra vocês e um momento que foi muito trágico ou horroroso pra gente fechar com esses momentos. Vai, Marcela. Por favor! Um grande momento. Enfim, eu acho que agora essa última exposição que eu fiz individual, que foi Quando Vires um Centauro Acredita nos Teus Olhos, eu acho que eu sempre vou para literatura e enfim, para o cinema, para música. Eu acho que eu busco outras inspirações que não só a fotografia, sabe? E eu acho que eu estava lendo esse livro do Saramago, né? E ele fala muito sobre isso o nome do livro é Objetos Quase. Então, e aí eu fiquei muito pensando, acho que foi um grande momento para mim fotográfico, foi o 40 Horas, que é esse trabalho, que era um dos trabalhos da exposição, que eu fiquei 40 horas na praia observando o céu. E, na verdade, de novo, nesse lugar de não dissipar a energia, de concentrar a energia, né? Não é uma perda de tempo, eu estou observando. Então, eu acho que isso para mim foi um grande momento fotográfico e virou esse trabalho, que é um conjunto de 40 fotografias, né? 8 horas por dia. Foi uma jornada super interessante de fazer. E acho que toda essa composição, assim, que compõe essa série de trabalhos, né, do Quando Vires um Centauro, é um pouco sobre isso. Desconfia do teu olhar, sabe? Disso que você tá... Vamos pensar 2 vezes antes de fotografar. Para que fotografar tanto? Eu acho que esse tem sido o meu grande momento. Porque aí, quando eu vou fotografar, eu tô ali. Eu quero aquela foto, sabe? Eu não fiz 5.000 fotos, eu vou atrás daquela foto. Aí,
Momento ruim? Ai, não sei, Marcelo, qual é o seu momento? Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que eu não tenho um grande... Um episódio específico, Não tem um episódio específico. Eu acho que fazer essa série foi muito importante pra mim, exatamente porque eu queria... É uma série que eu queria falar sobre o mar sem mostrar o mar. Né? O mar é uma mídia muito importante pra mim, o arpoador e essa vivência, tudo. Eu tô trabalhando na minha próxima série agora, eu tô fazendo em capítulos de águas. Começa com a água da chuva, vai pra água do rio e termina nas águas do mar. Então, eu tô nesse... Esse é o meu grande momento agora. Eu tô nas águas. Então, acho que eu tenho um grande momento quando eu comecei a me aproximar com a fotografia. Depois que eu vim para o Rio, né? Eu fui para um festival de fotografia em Buenos Aires e o pessoal do festival indicava um determinado hotel para você ficar. E eu fui num hotel que eles indicaram. E era um hotelzinho pequeno, baixinho, assim, de 3 andares. Eu estava no 3º andar e eu descia por aquelas escadas, assim, aquela coisa... meio que europeia, assim, aquelas coisas de mármore, um hotelzinho incrível. E era uma porta, as portas tinham um determinado vidro, aquele vidro jateado, né? E dava para ver que do lado de dentro tinha uma pessoa, né? E a gente olhou umas 2 vezes e um dia descendo alguém falou que o Kudelka, que é um fotógrafo que eu, quando comecei a fotografar, me inspirou bastante, comprei livros e tal. Era uma época que eu estava muito na fotografia documental, preto e branco e tal. E aí eu e Pedro Farina, que foi junto comigo, a gente falou assim, vamos bater na porta dele? E a gente bateu na porta e o cara atendeu a gente. Conversou com a gente, e aquilo ali foi uma coisa assim espetacular, assim. E imagina, a gente estava muito vendo as exposições do festival, aquilo foi muito incrível, porque ele foi generoso, conversou com a gente e tal, e no final a gente falou assim, podemos fazer uma foto? Ele falou, pra quê? Maravilhoso. Esse momento. Esse momento, assim. Legal. E aí ele falou assim, pra quê? A gente já tivemos tudo aqui. A gente viveu. A gente viveu e tal. E eu não, assim, eu acho que vou falar desse momento de encontro com o Kudelka, que eu acho que foi incrível, assim, me motivou para voltar e fotografar e fazer e tal. E eu me senti parte ali daquele momento. Eu nem era exatamente... atuante, assim, aquilo foi um encontro bem incrível. Vocês não contaram o caso ruim, hein? Não, exato. Não, o Marcelo falando, eu lembrei de, enfim, uma situação também que eu estava fotografando uma outra coisa. O Marina, aqui do Rio, né, ia fechar. O Marinão acabou fechando também. Mas ele ia virar um outro hotel. E aí eu consegui ali, enfim, acesso. E eu tenho essa série e eu nunca mostrei ela. Eu fotografei todas as janelas que davam para o mar, enfim, do último andar até o primeiro, né? E aí, eles estavam fechando, na verdade, isso. Ia virar uma parede, aquela janela ia acabar, né? E aí, mirando no horizonte. E aí, na hora do almoço, tava ali pela metade... Um dos engenheiros ali falou, a gente almoça lá no telhado, é um lugar muito bonito, eu acho que você vai gostar. E eu tenho o maior medo de altura, né? Aí eu fazendo várias coisas na altura. Mas... Você tem várias fotos de altura. Exato, você vê, né? A terapia explica. E aí eu, tá, vamos lá. Não era apenas na cobertura, era na cobertura e eles subiam, sabe aquela escadinha de emergência, assim? Era ali, e eu... Na laje. Vamos, então vamos. E ali, sentada, todo mundo almoçando e tal, eu olhando aquela situação, eu olhei pro prédio do lado, tinha uma pessoa dormindo literalmente no telhado ali, né? E ele levantava a camisa, pegava um sol e tal. E ele tava ali vivendo um momento. E em determinado momento ele levantou, colocou o uniforme de novo e voltou a trabalhar no que ele tava trabalhando ali. E ali
eu fotografei e aí eu falei, cara, Ou seja, eu tava fazendo uma outra coisa e fiquei super atenta no que tava acontecendo. E aí veio uma outra série chamada Ângelos. Sim. Que foi exatamente essa série que Aí eu comecei. No dia seguinte, eu procurei um outro hotel ali em Ipanema e subi. Eu sei que tem um café. Aí eu falei, vou tomar um café. E aí levei a câmera escondida na bolsa e tal, pra não podia fazer um set, uma coisa muito complicada. E aí comecei a fotografar e descobri várias pessoas trabalhando, sempre nesse mesmo horário e tal. E aí, enfim, fiquei 1 ano fotografando Nunca mais subi tão alto que nem essa primeira vez. Mas acho que foi um grande momento pra mim de enfrentamento e tal. Domi, você não vai fugir, não. Exato. Não, mas eu tenho vários... Eu pensei em vários momentos pra contar aqui, mas eu vou contar uma coisa, assim, que poucas pessoas sabem. E eu nunca contei porque envolvia amigos, né? Quando teve o primeiro Foto Rio, eu tinha uma série de fotos... de Fusca. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografava Fusca. Eu adorava. Minha avó tinha um Fusca que eu morria de vergonha que ela me buscasse na escola. Hoje em dia eu já acho super style, mas na época eu não tinha esse discernimento e eu fotografava Fuscas. Eu falei com a galera da Casa da Matriz, falei, quero fazer uma exposição aqui de Fuscas e tal. Só que aí eu comecei a fotografar. Eu fui pra casa de um amigo meu em Minas, que era uma casa muito anos 70, com umas cores muito bonitas, e a minha FM2 sempre assim, diafragma totalmente aberto, aquela foto com muita cor e tal. E eu fiz uma série com os meus amigos, chamada Domésticos, que eram homens em situações domésticas, pelados. Não todas, assim. Adorei. Mas era uma foto assim, pau mole. Tipo assim, o cara tá tomando banho e lavou o banheiro, sabe? Tinha uma coisa assim de não ter uma identidade. E aí, quando eu mostrei pra Casa da Matriz, eles falaram, não, homem pelado aqui não pode. Eu falava, cara, mas tinha uma exposição agora que tinha um peitinho de mulher. Exato. Sabe? E eu achei um absurdo, eu fiquei muito puta, assim, e aí, eu virei pra galera do Estação, que eu trabalhava no Estação na época, fazendo Estação conteúdo dele. nude. Não tinha redes sociais. Eles aceitaram, botaram no D1 e botaram meu nome no letreiro. Ai, que máximo! Nossa, isso é uma foto. Então, pô, foi uma reviravolta, né? Foi uma reviravolta, assim, e foi muito legal, porque é uma das únicas séries que eu fiz. Eu tirei muita foto, assim, mas... eu acho que eu sou muito jornalística, eu acho que eu sou muito literal, acho que tem uma subjetividade, assim, que eu não alcanço e tal. E depois disso, eu praticamente parei de fotografar e de expor. Fiz mais alguma coisinha e outra ali, mas nada muito sério. Ó, a gente já tem 2 séries, hein? As Polaroids erradas de Marcelo e os nudes. E os domésticos, né? Não, então, e aí eu tinha meu livro de assinaturas. E aí a gente chega no pior momento da sua fotografia, né? Eu botei o livro lá de assinatura... E uma pessoa escreveu assim, você imita Nan Goldin. Mas ela tinha coração. Nossa! Que na época... Que isso? Não, eu achei engraçado, assim, né? Porque era quase assim, aquela fotografia que eu tava fazendo era um contrário de Nan Goldin. Não era pra ter coração, não eram meus amigos ali, eram homens genéricos e tal. Mas eu achei muito curioso, né? Você tomar um toco fora desse. Depois da queda do coice. E elegante, né? Com teoria. Não, e eu não conhecia a Nan Goldin. E eu fui ver as fotos dela e falei, caraca, essa foto é muito maneira. É uma foto que tem muito a ver com... Não era o que eu tinha feito realmente, né? Não tinha coração, fato. Mas foi também naquela assim de... Vou ver que eu gosto. E esse tipo de fotografia, sei lá, de uma época de amigos que acaba que fica datada, né? Essas fotos de amigos e tal. Eu adoro, eu acho maravilhoso, né? Mas também. é aquele negócio, né? Quem escreveu isso vai a merda. Pois achei fantástico. Ele É fantástico. Ele te apresentou Nan Goldin. Me apresentou Nan Goldin. Não foi, eu acho que foi mulher. Acho que é letra de mulher. Com certeza. Você vai falar do seu erro, Marcela? Do meu, eu não vou falar. Eu tenho um pouco de receio de... Eu vou contar, Kelly. Eu vou contar uma história, então, pelo menos. Foi um erro. Foi um erro que eu também. De vez em quando eu tô tomando banho, eu lembro e falo, sabe? Até hoje. Foi isso. Eu ainda fazia
retratos e pegava trabalhos encomendados. E aí eu fui fotografar esse grande artista com uma personalidade muito forte. Precisamos falar o nome dele. Que a gente já sabe, vocês não. E aí eu tinha que fazer um filme dele contando a exposição que ele ia fazer e um retrato. Tinha que ser um retrato só. Só que eu fiz e ele começou a fazer a direção. Quando eu cheguei, essa câmera tá ligada? A luz tá funcionando? O microfone tá? E aí eu já comecei a ficar incomodada com aquela situação. Eu era jovem, tá, gente? Ousada. Grande artista, tá? E eu, jovenzinha ali, dando conta. E aí ele falou, tá, agora vamos pro retrato. Pouquíssimo tempo e eu só faço retrato assim. E eu falei, tá. Aí eu falei isso pro Marcelo, né? Eu fiz 25 fotos dele. E aí ele falou, deixa eu ver. Aí eu falei, não. Uau! Fim da história. Não precisa mais. Só viu o letreiro, acabou. Nunca mais fui chamada pra fotografá-lo. É isso. Aquele meme do Directed By, né? E sobe. Exato. Esse foi. Baigu, que tipo de artista, quais artistas você tem como referência ou ultimamente tem se interessado? Que tipo de trabalho que de alguma forma está dialogando com o seu ou você está dialogando com o trabalho? Assim, dá umas dicas de referências pra gente. Vou. Marcelo, vamos lá. Muitas referências. Eu sempre me provoco a fazer coisas novas, né? Eu entrei no balé clássico. Uau. Esse ano tô muito nesse momento, né? Penso muito no braço do balé, assim, o braço ele não vai, você tem uma construção do braço, então acho que eu tô levando isso pro meu trabalho. Tenho olhado muito para dança, Pina Bausch, a companhia de dança da Lia Rodrigues, Angel Viana, que é onde eu tô. Enfim, foi uma resistência, uma resistência da dança. E aí, muito pro cinema, acabei de ver um filme do Jim Jarmusch, uma pintura, Fellini, Vardar, Lucrécia Martel, na Argentina. Acabou de sair um filme novo dela. Na fotografia, tem uma... Enfim, vou freestyle, tá? Eu acabei de ver um livro... e eu adoro quando a fotografia me faz esquecer que é fotografia. Acabei de ver um livro da Maria Manoela e do Mauro Restife, que é Avalanche, Vulcão, enfim, tem um nome assim. E sabe, eu fui olhando e por um momento eu entrei no fluxo, sabe? Porque tem isso, né? Eu acho que vocês entendem quando a gente fica muito na técnica, né? Peraí, deixa eu ver... E aí eu também vou ver a luz, vou ver a moldura, vou ver como é que tá posicionado e tal. Eu adoro quando... E eu acho que esse livro conseguiu recentemente isso. Trazendo aqui mais pra gente. Eu acabei de comprar uma fotografia da Aparecida Silva, que tem uma fotografia de pinhole deliciosa, assim. Eu tenho vontade de encostar o rosto na fotografia, sabe? Tipo, ela é muito tátil, ela é muito gostosa. E vamos lá, Vicente Melo, e posso falar, Ana Lu Cunha, Laura Lima, Gabriela Machado, os meus companheiros de ateliê, eu olho muito pro Rafael Couto, pro Pedro Carneiro, Clara Machado, vou falar todos, Fernando... Sua banda. Minha a sua banda, o bonde. O meu bonde, eu olho muito para eles, né, e a gente falou... da Geviana, olho muito pro Macina Pinheiro e Gal, que tem essa fotografia dissidente, né? E que tem me interessado muito também. A gente vai trazer eles aqui, já tá certo. Sim. E eu acho que é isso, assim, né? Acho que e é isso. Acabei de reler Capitães da Areia, do Jorge Amado. Jorge Amado é muito gênio. E tem essa energia fotográfica também, né? O capítulo do Carrossel, do Capitães de Areia, gente, assim, sabe quando você fala
É isso, sobe o letreiro. Eu Porque, Eu li assim, é esse muito ano, lindo. O Compadre de Ogum. Cara, a parada é tão amarrada, né? É um filme, pronto. Um filme. Isso. É um filme. E aí eu acho que eu vou buscando essas referências muito em outros lugares, sabe, Marcelo? Porque eu acho que eu fui muito para teoria em determinado momento e isso pesa, né? E eu acho que se eu pudesse falar isso pros mais jovens que estão chegando, né? Tem um dado de isso, você... acho que a teoria vai, mas chega um momento que você tem que viver, né? Que você tem que errar muito, né? Que você tem que honrar seus erros, porque eles que vão te... Assim, e aí, se você se endurece ali na teoria, querendo acertar, querendo fazer a fotografia perfeita, né? Eu acho que a minha fotografia, ela... Sabe quando você tá passando e a porta do vizinho tá um pouco aberta? E você faz assim, ó. Pra dar uma olhada, essa fotografia, essa é a minha fotografia, é isso que eu gosto. Você tá com uma exposição, você tá na Anitta Schwartz? Na Anitta Schwartz, a galeria que me representa aqui no Rio, é uma exposição chamada Marmita, que fala sobre o trabalho, né? Sobre o universo do trabalho, com curadoria de Ulisses Carrilho. É a melhor pessoa. Excelente Fantástico. curador, excelente curador. Tive o prazer de estar no Parque Lage com ele também, uma figura muito generosa e que fez uma exploração do espaço muito interessante. Acho que vale a pena ver, tá em cartaz. E é isso. Queria agradecer a presença de você, muito bom receber. Ai, gente, nossos eu que encontros agradeço. são muito legais. Agradecer ao Marcelo, agradecer a todo mundo que está assistindo. E a gente volta, né? Semana que vem já? Semana Não, no que máximo em 2 semanas a gente volta com mais uma edição do Pandora Cast. Obrigada para todo mundo. Eu vou agradecer, Marcelo, que a gente se conhece há muito tempo, né? Admiro muito o trabalho de vocês dois, Domi. Estamos sempre juntos. Sempre. Tem que ir lá no ateliê, viu, Marcelo? Vou marcar dia essa semana e você Acompanha. vem no bonde visitar Isso. essa banda incrível. Ai, gente, adorei. Não vamos parar, não. Vamos continuar batendo papo. Desliga a câmera, vamos continuar aqui. Tá certo. Obrigada, gente. E até o próximo Pandora Cast. Obrigado. Obrigada.